Aquilo que tínhamos defendido junto ao Ministério de Indústria e Comércio e que por várias vezes nesse espaço colocamos, finalmente foi resolvido. O Comitê Executivo da Câmara de Comércio Exterior do Ministério de Indústria e Comércio elevou a sobretaxa sobre o calçado chinês de 12,47 dólares, 12 dólares e 47 centes, para 13 dólares e 85 centes. Quer dizer, aumentou a sobretaxação. A sobretaxação estava vencendo, poderia ser extinta, e o que o governo fez? O governo não apenas manteve, mas aumentou a sobretaxação sobre o calçado chinês. Isto é muito importante para a indústria coreiro-calçadista brasileira e principalmente para a indústria coreiro-calçadista do Rio Grande do Sul, que é a grande exportadora. Pois bem, se nós lembrarmos que só no mês de janeiro 7.700 empregos foram recuperados no setor coreiro-calçadista, com esta sobretaxação ao calçado chinês, a gente vê o que representa esta manutenção e este aumento também da própria sobretaxa. Mas eu gostaria também de falar de outro assunto, o assunto que está em toda a imprensa hoje, que é o fato do governo brasileiro estar retalhando os Estados Unidos com uma permissão da Organização Mundial do Comércio para essa retaliação, com relação ao subsídio dado pelos Estados Unidos aos produtores de algodão. Esse subsídio vem distorcendo o mercado, vem prejudicando os produtores de algodão do Brasil. Pois bem, o que fez a Organização Mundial do Comércio? Disse que estava errado os Estados Unidos e que o Brasil poderia retalhar, exatamente devido a essa concorrência desleal, poderia retalhar os Estados Unidos taxando os produtos americanos que entram aqui, pelo menos em torno de 200 produtos que são importados dos Estados Unidos, sobretaxando esses produtos. Alguns dizem que o governo vai recuar, que está anunciando a lista de produtos, mas que ali na frente a pressão americana poderia determinar um recuo do governo brasileiro. O governo brasileiro não deve recuar. A taxação tem que continuar, tem que ser mantida, para enfrentar o subsídio dos países desenvolvidos, que distorcem o mercado só com medidas como essa. Quando alguns dizem, mas isso pode aumentar o preço do pão, porque vai ter taxação sobre o trigo que vem dos Estados Unidos, ou tira o trigo, tira medicamentos fora da taxação, ou importa o trigo, por exemplo, da Argentina. Em vez de importar trigo dos Estados Unidos, aumenta a importação de trigo da Argentina, ou tira fora o trigo e tira fora medicamentos. Agora, mantenha a taxação sobre outros produtos como forma de penalizar, e mais do que penalizar, de tentar reverter esta situação de subsídios que estão distorcendo o mercado e que fazem com que os ricos fiquem mais ricos e as nações em desenvolvimento sofram com isso. O marketing de incentivo é a forma de nós aumentarmos a produtividade e melhorarmos a produção também das nossas empresas. O que representa isso? Existe no mundo inteiro. Uma empresa estabelece uma meta para os seus funcionários e, alcançar dessa meta, a empresa dá um prêmio para o funcionário. Pode ser uma viagem dentro do Brasil, uma viagem internacional, pode ser um eletrodoméstico. Quer dizer, estabelecida a meta e cumprida a meta, o funcionário recebe um prêmio. Isso não tem nada a ver com o salário. Mas essa regulamentação do setor de marketing de incentivo no Brasil não existe. E não existindo, muitas vezes as fiscalizações de Receita Federal, da Previdência, do Ministério do Trabalho, confundem isso com salário. Então, nós temos um problema, a falta de regulação de algo que existe no mundo inteiro. Pois bem, existe um projeto tramitando no Congresso Nacional que regulamenta o setor de marketing de incentivo. Ele venceu todas as etapas na Câmara, Comissão de Finanças, Comissão de Trabalho, Comissão de Constituição e Justiça, venceu todas as etapas. Chegou no Senado Federal e, na semana que passou, nós tivemos a aprovação na Comissão de Assuntos Sociais do parecer do senador Waldir Raupp a este projeto. Quer dizer, vencemos uma etapa muito importante na comissão do Senado, numa comissão do Senado para aprovar, para regular o marketing de incentivo. Falta uma comissão e depois a sanção do presidente. Eu espero que isto ocorra no menor espaço de tempo possível, porque termos essa regulamentação significa termos
um instrumento, uma ferramenta para melhorar a produtividade e a produção das nossas empresas, para sermos mais competitivos. Não tem lógica o Brasil estar na contramão do mundo que utiliza o marketing de incentivo como forma de aumento de produtividade e de produção e o Brasil não ter uma regulação para o setor. Então, esta vitória no Senado foi muito importante. Falta uma comissão e depois a sanção do presidente Lula, que eu espero que ocorra no menor espaço de tempo possível. A União pretende triplicar o número de postos de pesagem nas rodovias brasileiras. A gente sabe que as nossas rodovias têm sido muito mal conservadas, mas um dos problemas do sucateamento das rodovias é exatamente o excesso de carga daqueles caminhões que transitam em cima dela. Eu não estou dizendo que todos transitam com excesso de carga, mas muitos, por falta de fiscalização, têm muita carga e essa carga ajuda na deterioração das nossas rodovias. Pois bem, a União pretende investir 1 bilhão e 400 milhões em novos postos de pesagem nas rodovias brasileiras. Eu acho que o objetivo é positivo, é correto, mas antes desse investimento, por que não ativar os postos de pesagem que estão desativados? Eu lembro que alguns anos atrás foram aí construídos postos de pesagem em rodovias espalhadas pelo Brasil e grande parte deles nunca funcionaram. Grande parte deles ficaram abandonados. Pois bem, antes de construir novos, ativem esses que estão abandonados e vamos ter uma fiscalização mais efetiva para evitar que o excesso de carga crie insegurança para quem transita nas rodovias e determine o sucateamento das nossas rodovias. São duas questões que preocupam, a questão da segurança e a questão da deterioração das rodovias por excesso de carga. Então, correto o governo federal em criar novos postos de pesagem, mas, antes disso, que ative os postos de pesagem que estão desativados. O governo federal também planeja investir 21 bilhões de reais em ferrovias até 2020. Isso faz parte do PAC 2. O objetivo é expandir a malha ferroviária de 29 mil para 40 mil quilômetros. É muito pouco, perto do que nós precisamos, mas perto do que foi feito nos últimos anos, é uma meta que a gente tem que aplaudir. Esta meta passa por termos 35 mil quilômetros prontos até 2015. É bom lembrar que hoje apenas 25% da carga transportada no Brasil é transportada pela ferrovia. Se nós olharmos o que acontece nos países desenvolvidos, a maior parte do transporte de carga e de passageiros é feito por ferrovias. No Brasil é o contrário. A maior parte da carga e a maior parte do número de passageiros é transportado por rodovia. Esta inversão do nosso modal de transportes tem que acontecer. Quem sabe esses investimentos mais fortes que estão sendo anunciados, se concretizados, possam iniciar esta transformação tão necessária para o desenvolvimento futuro do país.